O profissional que tem competência para dar o diagnóstico se a mulher está ou não na menopausa é o ginecologista. O que nós vamos fazer aqui é uma análise dos níveis de referência dos laboratórios, para você entender um pouco a leitura desses exames. E assim você vai ficar melhor informada e vai saber questionar o seu médico. Os principais exames hormonais feitos na perimenopausa, chamado por muitas mulheres de climatério, e na menopausa são FSH, que é o hormônio folículo estimulante, o estradiol, que é o E2, estrona E1, progesterona, testosterona livre e testosterona total. Tem outros exames também interessantes, mas nós vamos nos atentar a esses até para que o vídeo não fique tão longo. Vamos começar falando sobre o estradiol. O estradiol é um dos principais hormônios femininos. O estradiol ele vem de uma família de estrogênios. Estrogênios temos 3. Estradiol, estrona e o estriol. Mas nós vamos nos atentar aqui aos níveis do hormônio estradiol, que é o E2. E esse hormônio é o carro-chefe da mulher na menopausa. Ele atua em mais de 400 funções no nosso corpo. E esse hormônio ele tende a diminuir na maioria das mulheres que entram na menopausa. Antes da menopausa, o estradiol fica entre 50 picogramas por mililitro a 500 picogramas por mililitro. Já quando a mulher chega na menopausa, os níveis caem tanto que ficam entre 5 a 25 picogramas por mililitro. Veja como cai nessa fase da menopausa, Veja que o estradiol dessa paciente aqui estava em 11 picogramas por mililitro aos 43 anos de idade. E quais são os principais sinais e sintomas desse estradiol baixo na mulher? Vamos lá que a lista é grande. Ondas de calor, suores noturnos, insônia, menor desejo sexual, a mulher fica mais irritada, depressiva, ressecamento vaginal, a mulher sente dor durante o ato sexual, a pele fica mais seca, a mulher fica mais flácida, começa a ter redução na atenção, diminuição da memória, cansaço, acne, irregularidade menstrual naquelas que ainda menstruam, que estão ainda na perimenopausa. Então veja que conforme o estradiol vai caindo, todos esses sintomas vão se manifestando na mulher, tanto na perimenopausa quanto na menopausa. Então, quando você for fazer esse exame de estradiol, for conversar com o seu médico, agora você já entendeu que chegando na menopausa, os níveis tendem a cair até 25 picogramas por mililitro. Então, de um número tão expressivo que era antes da menopausa, podendo chegar até 500 picogramas por mililitro, pode reduzir aí chegando a 25, no caso dessa paciente, a 11 picogramas por mililitro. Então, sintomas aí com essa queda de estradiol vem com tudo. Agora nós vamos falar sobre um outro hormônio chamado estrona. A estrona é da família dos estrogênios, é um hormônio que na menopausa associado aí com outros sintomas, com resistência insulínica, gordura corporal, pode aumentar o risco para a mulher nessa fase. Então veja bem, antes da menopausa a mulher pode ter entre 30 picogramas por mililitro a 300 picogramas por mililitro. Na menopausa, os níveis ficam em torno de 20 a 60. Acima de 40 já é um sinal de alerta, já não é tão interessante. E muitas mulheres ainda podem chegar até 100 picogramas por mililitro nessa fase. Acima de 40 já não é tão interessante. Então esse é um hormônio que, como ele é mais proliferativo para alguns cânceres e tumores, não é interessante que a gente tenha ele em níveis muito elevados. Então ele precisa estar em níveis mais baixos. Então, como eu falei, a estrona associado à mulher mais obesa, a mulher com gordura corporal, a mulher que já tem aí um quadro de gordura no fígado, mulher que tem problema no detox, mais uma estrona alta, isso pode trazer algumas complicações para a mulher nessa fase. Veja que nessa paciente aqui a estrona dela estava abaixo de 14,8 picogramas por ml.
Está legal, porque está abaixo de 40, né, picogramas por ml. Ela é uma paciente que ela não tem muita gordura corporal, né, ela não tem quadros de colesterol, nem diabetes, né, e ela tem a pressão arterial controlada. Então, nessa paciente, o risco de ter uma estrona descompensada é pequeno. Então, mulheres que são mais obesas, que têm sobrepeso, essas sim precisam estar alertas e fazer com frequência esse exame de estrona. E um outro hormônio que nós precisamos dosar para ver como estão os níveis nessa fase, tanto da perimenopausa quanto da menopausa, é a progesterona. O exame de progesterona ele é muito utilizado para saber se a mulher ainda está ovulando ou se já está se aproximando da menopausa. A progesterona é aquele hormônio que ela é produzida a partir da ovulação, ou seja, a partir do 14º dia do ciclo menstrual, a progesterona começa a aumentar os seus níveis. A progesterona na fase reprodutiva é um hormônio que faz equilíbrio com o estradiol, ou seja, ela é um hormônio mais protetor. Se o estradiol está alto, a progesterona vem para regular, né, essa gangorra hormonal. Então, ela vem para trazer uma proteção para o endométrio da mulher. Mas ela não é útil somente quando a mulher está na fase reprodutiva. Ela é muito importante também na fase da menopausa. Porque a progesterona, ela também é útil na proteção das nossas mamas. Ela é útil na nossa saúde óssea. Ela atua também no cérebro, né? Na produção do neurotransmissor GABA, que confere à mulher mais tranquilidade, ajuda no sono, ajuda a deixar a mulher mais calma, mais tranquila, mais relaxada. Mas a progesterona é um dos primeiros hormônios que caem na mulher. Ela pode começar a sua queda lá até 10 anos antes da chegada da menopausa. E aí a mulher começa a sentir esses sintomas, essas alterações de humor, essa irritabilidade, né? A mulher fica mais compulsiva, já começa a trazer uma alteração no sono da mulher. Então, antes da menopausa, os níveis de progesterona ficam em torno de 0,5 a 20 nanogramas por mililitro. E se a mulher toma anticoncepcional, esses níveis ficam mais baixos ainda. Já na menopausa, os níveis despencam, chegando a ficar abaixo de 0,73 nanogramas por mililitro. Perceba que aqui a unidade de medida ela mudou dos exames anteriores. Então, aqui é nanogramas por mililitro. Nos anteriores, nós falávamos de picogramas por mililitro. Mas quais são os níveis ótimos para a gente ter de progesterona? Níveis ótimos deveriam estar acima de 5 nanogramas por mililitro. Menos do que isso já começa a apresentar aí alguns sintomas. Veja que essa paciente aqui ela está com 0,16 nanogramas por mililitro. A progesterona dela está muito, muito baixa, trazendo aí vários sintomas para essa menopausa precoce. Um outro hormônio que nós precisamos dosar no sangue é o FSH, é um hormônio folículo estimulante. E esse hormônio, quando ele começa a se elevar na mulher, é um indicativo de que a menopausa está se aproximando. Por quê? Porque como esse hormônio ele é um hormônio estimulante, quando os ovários começam a falir, esse hormônio começa a se elevar para quê? Para tentar estimular os ovários a produzir hormônios. Como os ovários estão murchando, se atrofiando, o FSH vai cada vez mais tentando gritar para os nossos ovários produzir hormônios, mas os ovários não estão respondendo e ele fica aumentando cada vez mais. Então, antes da menopausa, o FSH fica entre 2 a 32 e com a chegada da menopausa ele vai se elevando, podendo chegar até 165. Alguns médicos já consideram 15 uma suspeita de menopausa. Outros já consideram acima de 30 a chegada da menopausa. Como você pode perceber, essa paciente aqui já está com 100, os níveis a 100. Então, ela já está na menopausa precoce aos 43 anos de idade. E um outro hormônio que nós devemos dosar no sangue para verificar os níveis, um hormônio muito importante para a mulher,
tanto para manutenção de massa muscular, quanto para vitalidade, desejo, libido, energia, disposição, é a testosterona livre. Então, antes da menopausa, a testosterona livre fica em torno de 0,2 a 2,34 nanogramas por decilitro. Já na menopausa, esses níveis ficam em torno de 0,19 a 2,6 nanogramas por decilitro. Veja que alguns laboratórios utilizam picogramas por mililitro, então fique atenta à unidade de medida que vai estar no seu exame. E quando você for dosar a testosterona, prefira sempre a testosterona livre, porque é ela que está livre na sua corrente sanguínea, atuando no seu corpo. Mas e aí, quais são os níveis ótimos para a gente ter de testosterona livre? Sempre próximo do nível máximo, que nesse caso, nessa unidade de medida, é 2,34 nanogramas por decilitro. Veja que nessa paciente ela está com 0,14 nanogramas por decilitro. Está muito baixinha a testosterona livre dela. Mas nós também podemos dosar a testosterona total, que antes da menopausa, entre 20 e 50 anos, nós teremos em torno de 8,4 até 48 nanogramas por decilitro. Já na menopausa, a referência fala em 2,9 até 40 nanogramas por decilitro. Veja que essa paciente, a testosterona total dela está em 11. Ideal que ela estivesse próximo do limite máximo, para que essa mulher tenha mais vitalidade, mantenha a massa muscular, tenha mais vigor físico, mantenha a libido, né, o desejo sexual, enfim, para que essa mulher mantenha a sua vitalidade nessa fase. É interessante que ela fique mais próximo dos níveis máximos. E para a gente concluir aqui, então, o nosso vídeo, dosar os níveis hormonais, né, FSH, LH, estradiol, estrona, progesterona, testosterona livre, testosterona total, são ferramentas valiosíssimas para a gente entender os sintomas que a gente está passando e quais são os hormônios que estão impactando nesses sintomas. No entanto, esses exames devem ser sempre interpretados por um médico capacitado que entenda de hormônios, né, que entenda de exames hormonais. E essa informação que eu trouxe aqui nesse vídeo, essa análise dos exames hormonais, vão te ajudar a você conversar melhor com o seu médico, a você entender o que ele está falando e a você questionar melhor sobre os seus exames e entender, né, junto com o seu médico, o quadro que você se encontra atualmente e ele vai te direcionar para o melhor tratamento. Se você gostou desse vídeo, curte ele e compartilhe com mais mulheres para que elas também tenham conhecimento da importância de fazer os exames hormonais. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te auxiliar.